Nesse momento, então, abre o Visual Studio e você vai ver uma tela muito similar a essa. Esse é o Visual Studio e eu vou te explicar aqui brevemente o que contém nessa Start Page aqui. Do lado esquerdo aqui, vocês podem observar que existem todos os últimos projetos que eu venho trabalhando na última semana e nos últimos meses. Então, à medida que você for criando novos projetos, eles vão ficar sendo salvos aqui de uma forma cronológica. Aqui no meio, você pode começar um projeto novo se você já souber que tipo de projeto que você quer trabalhar. Ou, normalmente, nós criamos um novo projeto indo em File, New Project. E aí você escolhe qual é o tipo de projeto que você quer trabalhar. Do lado esquerdo aqui, vamos falar sobre as janelas que tem disponível no Visual Studio. Essa janela aqui, o Server Explorer, ela é responsável por fazer conexão com algum servidor, seja ele de banco de dados ou seja ele de nuvem. No nosso caso aqui, vamos fazer um exemplo onde eu vou iniciar uma conexão com um banco de dados que eu tenho local na minha máquina e vou te mostrar como que faz isso. Basicamente, você tem que clicar aqui no Connect to Database e aqui ele te fala que existem diversas fontes de dados. Em aulas anteriores eu falei que você pode usar o ADONet para trabalhar com Oracle, com SQL Server, com MySQL, com diversos players de bancos de dados. Nesse caso aqui, se você clicar em Change, ele vai te mostrar quais são as fontes de dados disponíveis que você tem nesse momento, sendo Access, ODBC, SQL Server ou Oracle. Como aqui eu tenho uma base de dados SQL Server, eu vou manter essa opção, vou clicar e aqui embaixo ele me pede um server name. O server name que ele está me pedindo aqui é basicamente qual é o nome do servidor de banco de dados. Eu tenho um servidor local aqui e para isso eu vou abrir o gerenciador do Windows e vou digitar aqui services.msc para abrir o gerenciador de serviços do Windows. E aqui eu vou procurar por SQL. Veja que eu tenho essa instância aqui, ó, SQL Server Express, que está rodando nesse momento. Então eu vou acessar esse servidor local, SQL Express. Então basicamente aqui eu escrevo SQL Express e logo abaixo ele vai me pedir aqui de que forma que eu quero autenticar. Existem algumas formas que você pode entrar no banco de dados. Uma delas é por Windows Authentication, SQL Server Authentication, Active Directory e etc. No nosso caso aqui, eu vou entrar mesmo com Windows Authentication. Mas se por acaso você for fazer um projeto no futuro aí que o banco de dados é de um terceiro, provavelmente você vai precisar de um usuário e uma senha para acessar aquele banco de dados. Então, se for esse o cenário, você digita o usuário e a senha e você se autentica lá no servidor de banco de dados. Aqui eu não tenho, então eu vou de Windows Authentication e logo abaixo veja que ele vai olhar qual é o meu servidor de banco de dados e vai me listar todas as bases de dados que eu tenho disponível nesse servidor de banco de dados. No meu caso aqui, eu vou clicar e veja que ele vai lá, ele vai olhar quais são os bancos de dados disponíveis naquele momento e vai me exibir. Então ele vai listar aqui, ó, todos os bancos de dados que eu tenho nesse momento, nessa minha instância local. Eu vou escolher a base de dados chamada Demo e vou clicar no botão aqui Test Connection. Se tudo der certo, ele vai me falar que a conexão deu certo e que eu consigo me conectar ao banco de dados. Veja que apareceu Test Connection Succeed e vamos em frente. Aqui do lado, agora que eu me conectei, eu tenho acesso nessa janela ao banco de dados. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou conseguir enxergar todas as tabelas que eu tenho no banco de dados, todas as views, Store Procedures, Functions e assim por diante. Então, é muito fácil se você quiser obter alguma informação de banco de dados diretamente da janela Server Explorer. Aqui abaixo também existe a janela Toolbox. Essa janela Toolbox ela não contém nada nesse momento porque nós não criamos nenhum tipo de projeto. Então vamos citar um exemplo. Quando você criar um projeto ASP.NET, ele vai te trazer aqui todos os componentes web que você pode utilizar naquele projeto, naquele momento.